Conversão poderosa, viagens missionárias, cartas que mudaram o mundo. Sim, eu estou falando de São Paulo. Todo mundo gosta de falar de São Paulo como modelo de um sucesso ambulante. Mas eu quero falar contigo sobre uma coisa que quase ninguém fala: as frustrações de Paulo. Olá, eu sou Rogério Goldoni e você está no canal de Fé em Fé. Frustração de Paulo. Fica aqui que você não vai sair frustrado, não. Mas é um tema bem curioso, porque na maioria das vezes a gente só percebe o sucesso de Paulo. Mas você já parou para perceber que a grande frustração que Paulo passou talvez tenha mudado toda a vida dele? Existe uma ideia até meio perigosa nesse nosso meio religioso. Aquela ideia que fala que se é de Deus vai dar certo. Se é missão sempre vai fluir. Se é vocação vai ser reconhecido. Só que aí vem São Paulo para desmentir tudo isso. Paulo foi chamado por Cristo e durante a vida toda ele foi sendo questionado, provado. E tem uma coisa que me chama muito a atenção, são as frustrações que o Paulo foi passando ao longo da vida dele. Por exemplo, lá na carta aos Gálatas, logo no início, você vai ver que várias vezes Paulo diz assim: não escrevo da parte de homens, não para contentar um homem, não para um homem, de um homem para um homem. E por que ele está falando isso? Porque ele havia anunciado lá naquela comunidade, formado a comunidade, e a hora que ele saiu, passaram lá uns cristãos, aqueles cristãos mais... a gente chama judaizantes, que queriam impor os costumes de Moisés, passaram lá e começaram a falar que Paulo nem apóstolo era. Que balde de água fria, né? Sem contar os conflitos que ele passou, quantas vezes ele fala, por exemplo, dos falsos irmãos. Ele está falando daqueles dentro do contexto da comunidade, não está falando dos de fora. E talvez você tenha até se lembrado de alguém aí na sua igreja agora, né? Mas uma grande frustração de Paulo é aquela que aconteceu lá em Atenas. Se você tomar a sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16, você vai ver esse texto tão bonito que fala do Paulo indo até Atenas. Atenas era a capital do mundo grego, todos os filósofos, grandes sábios rodando por ali. E ele começa a discursar em lugares menores, mais inferiores, até que ele foi chamado ao Areópago. E aí o texto é muito bonito, porque Paulo faz um grande discurso tomando um gancho. Qual que é o gancho? Ele vê lá um espaço reservado ao Deus desconhecido e a partir disso ele começa a fazer todo o seu discurso, que você pode ver aí depois em Atos 17, do versículo 22 em diante. Mas chegou um momento em que veio balde de água fria, quando Paulo falou do ressuscitado. Nesse momento, o texto diz assim: ao ouvirem falar da ressurreição dos mortos, alguns começaram a zombar, enquanto outros diziam: a respeito disso te ouviremos outro momento, tá, querido? Vai para casa. Foi um momento de uma grande frustração de Paulo. E se você tomar Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, você vai ver que o Paulo foi para Corinto. Mas faça uma pausa aí e abre a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E lá no capítulo 2, por exemplo, você vai ver o Paulo falando várias vezes das dores que ele passou. Por exemplo, capítulo 2, versículo 1. Eu mesmo, quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com o prestígio da palavra ou da sabedoria para vos anunciar o mistério de Deus. Estive entre vós cheio de fraqueza, receio, tremor. O que está acontecendo? O Paulo saiu lá de Atenas totalmente frustrado. Foi um balde de água fria. Mas o que ele fez? Ele desistiu? Não. Ele foi para essa comunidade e aqui entre os coríntios ele tem uma grande virada na sua reflexão teológica. É o momento em que ele começa a falar do crucificado. Ele está aqui diante de outros, entre aspas, crucificados, junto daquele pessoal que trabalhava nos portos, aquela gente pobre, aquela ninguémzada, e diante dessas pessoas, com a frustração que ele estava carregando, ele tem uma virada na sua reflexão teológica. Portanto, olha a importância de aprendermos com o Paulo. Porque talvez você também esteja frustrado. Quantas coisas você tentou e talvez não tenha conseguido. E se o Paulo tivesse desistido de tudo também por conta dessa grande frustração? O que teria acontecido? Que mensagem nós teríamos recebido hoje do Evangelho? Talvez Paulo tenha feito tudo certo, mas mesmo assim ele foi rejeitado.
Até porque lá no início de Atos 17 e 16 é dito que o Espírito inflamou-se dentro dele. Parece bem aquela situação da pessoa que está no início da sua missão e que acha que vai ela, por conta, consertar todo mundo. Então, pense na frustração não como um fim, mas como um momento na sua caminhada. Porque também nós, de frustração em frustração, nós vamos nos tornando mais perseverantes, até que a realização apareça. E de realização em realização, vamos crescer também junto com a frustração que passamos. Pense nisso. E aproveita, comenta aqui embaixo, qual grande frustração você já passou na vida? E como que você encarou essa frustração? E essa proposta aqui de ver o jeito como Paulo encarou, te ajuda a entender melhor as frustrações que você passa? Comenta aqui, diga aqui nos comentários. E de fé em fé, nós nos vemos no próximo vídeo. Paz e bem.